Então, bom dia. Hoje é o nosso encontro de estudo do Círculo da Ponte, e eu fui uma das pessoas que ficou responsáveis pela apresentação da primeira parte do livro Caminhos para a Inclusão, do professor Pacheco. Então, o livro é intitulado Caminhos para a Inclusão, e eu coloquei também o meu como relato de experiência, porque eu pretendo, no final do terceira parte do livro, relatar um pouco da minha experiência de visitação na Escola da Ponte. Então, o livro chama Caminhos para a Inclusão, um guia para aprimoramento da equipe docente. Então, como eu encontrei na internet, dois tipos de tradução, equipe docente ou equipe escolar, eu coloquei entre parênteses. Então, eu sou Cristiane Regina Xavier Fonseca, e esse é a capa do livro original, que ele acompanha um CD. Então, no livro Caminhos para a Inclusão, é uma obra, do professor José Pacheco, em parceria com a professora Rosa e a professora Greta, né? Então, o objetivo da obra é discutir, distribuir aos professores e aos pais e os serviços de apoio elementos de práticas bem-sucedidas da educação escolar inclusiva. Para você ver, não quer? Não? Então, assim, esse livro, na verdade, ele discute, é um projeto, na verdade, é um projeto que teve financiamento, do Leonardo da Vinci, e hoje já tem muitos outros financiamentos, para projetos mais ou menos nessa área, e ele durou o período de 1998 a 2001, mas esse livro do professor Pacheco, ele é de 2006, da editora Artimédia, né? Então, esse faz parte de um projeto que é ATAA, que é In Charge Teacher Ability Inclusion, que foi traduzido no Brasil como melhoramento da habilidade de professores contra a inclusão. Eu preferiria aprimoramento das habilidades do professor, mas essa foi a tradução oficial. Então, eu trouxe também o endereço do projeto, para quem tiver interesse em conhecer, que seria esse. Tem como deixar maior? Dá para ver, né? Então, aqui, a descrição, na verdade, o que a gente tem no livro, essa página fala do projeto, como ele aconteceu, as bibliografias, tudo que a gente tem no livro da Artimédia está nesse site, E o nome das escolas que realmente participaram, só não tem como entrar diretamente no link das escolas, Mas pelo menos aqui você tem a noção qual é a escola de fato que participou do projeto, tá? Aí vai estar disponível na transparência, Está indo rápido ou não? Não. Tá? Então, esse livro, esse projeto, na verdade, ele contou com uma equipe colaborativa, São 4 países, que é a Áustria, a Islândia, Portugal e Espanha, Depois eu vou falar um pouquinho dos critérios para a escolha dessas escolas. O livro está dividido em 3 partes, que seria o conceito propriamente, do ATAA, e a metodologia utilizada na pesquisa. O segundo capítulo, que seriam os resultados, que ele foi descrito em 10 capítulos, sucintos, mas, assim, interessante, o que norteou, na verdade, o que os dados nortearam para depois culminar no capítulo 3, que é um guia para aprimoramento da equipe docente. Seriam 9 capítulos, e a partir dos estudos, dos resultados que eles montam, de certa forma, eles montam planos, planilhas definidos com cada atividade que deve ser feita para você ter práticas bem-sucedidas da educação inclusiva, como eles chamam, Como eu já falei, o livro da editora Artimédia, de Porto Alegre, e eu encontrei também uma outra publicação que é da editora Penso, mas eu não sei de onde que é, eu não consegui resgatar de onde que vem essa editora. É de 2006 e ele tem 234 páginas, tá? Então, assim, eu peguei resumidamente, como eu sou um pouco da área da educação especial, a gente discute bem o que seria educação inclusiva, Principalmente a educação especial no Brasil trabalha a educação especial dentro de uma perspectiva inclusiva.
E toda a conceituação, e principalmente eu quis trazer um pouco da discussão do livro do Pacheco e dos outros colaboradores, que eles, de certa forma, na discussão, eles tratam a educação inclusiva como um processo dinâmico, né? Então, se é processo, não tem fim, não tem uma terminalidade. É um processo dinâmico que está sempre em transformação e que cada lugar específico, ele vai acontecer de uma forma. Então, assim, mesmo que depois culmine num guia que, de certa forma, não deixam de ser estratégia para você atingir essas possibilidades de inclusão bem-sucedida, não tem como você falar, eu vou aplicar esse em outro lugar, porque é processo envolve contextos diferentes, sujeitos diferentes, escolas diferentes, né, e uma equipe, que eu acho que é o principal diferenciada, né, que eu acho que o que eu achei super interessante é como você trabalha a equipe, não tanto as estratégias específicas, mas o trabalho em equipe, que nada mais é o que a gente discute no Brasil, que é a formação de professores, né? Então, multifacetado, cada lugar ele vai ter um olhar, uma forma, um aspecto, e o principal de tudo, na perspectiva, né, desse Caminhos para a Inclusão, é o princípio de igualdade de direitos, né? Todo ser humano tem direito ao ensino de qualidade, a formação, a professores qualificados, né, a estar inserido dentro de um contexto em que ele seja aceito, né, e tenha condições de progredir. A expectativa em cima do aluno é outra, não é a expectativa do currículo, é a expectativa do ser humano, né? Mas dentro disso ainda eu queria discutir uma outra coisa, por isso que eu trouxe especificamente essa frase do livro do Pacheco, que está na página 12. Todas as crianças conseguem aprender, todas as crianças frequentam aulas regulares, adequadas à sua idade, em suas escolas locais. Recebem programas educativos adequados, recebem um currículo relevante às suas necessidades, participam de atividades co-curriculares e extracurriculares e beneficiem-se da cooperação e da colaboração entre seus lares, sua escola e sua comunidade, né? Então, segundo Pacheco, essa é a máxima em que todas as discussões sobre educação inclusiva se pauta, que todas as pessoas têm potencialidade, na verdade, né? Então, não é um olhar direcionado para a deficiência, como normalmente se faz, mas para a possibilidade de todos os seres humanos, tá? Então, assim, nesse livro ele discute as práticas inclusivas bem-sucedidas. Ele não quer discutir os fracassos, mas sim os sucessos, né? Porque fracassos tem muitos relatos, na verdade. Então, tem alguns aspectos importantes para que a educação escolar inclusiva seja bem-sucedida, né? Que seria a coordenação de serviços, um coordenador, né, para poder gerenciar o trabalho, a colaboração do pessoal, que é o ponto muito importante, sistemas financeiros que redirecionam recursos financeiros de uma perspectiva segregacionista para uma inclusiva. Ou seja, dentro da história da educação especial, a gente sai de um paradigma, que é o paradigma da exclusão total, a segregação da pessoa com deficiente, para o da inclusão, ou seja, ele deixa de ser atendido em lugares específicos, segregado, para lugares inclusivos, ou seja, já está junto com a comunidade, né? Então, assim, o que eu achei interessante, assim, sistema financeiro que mude, essa verba que é para um lugar e para outro, né? Então, no Brasil, esse está sendo um grande problema, né? Aonde está essa verba desses alunos? Está em que lugar? Está na saúde, né? Porque precisa de uma equipe, né, colaborativa para que isso aconteça. Mas aqui o recurso ele tem que ir para a escola, né? Pelo menos o que eu tenho entendido da literatura desse livro. Então, ação positiva na promoção das relações sociais e comprometimento com a frequência escolar no bairro de todas as crianças. Então, muda, né? E isso é uma coisa que, dentro da Escola da Ponte, viu o contrário. O pessoal sai de Lisboa para ir na Vila das Aves, porque as outras escolas não os acolhem. Então, assim, essa proposta da escola do bairro, ou seja, a criança não precisa ir para uma instituição especializada longe de sua casa, ele pode ser atendido próximo, pode ser
participar da comunidade escolar, não é ser atendido. Ninguém é atendido na escola, né? Aprende na escola. Então, assim, muda desse olhar de ir, o aluno que se desloca, mas não, ele vai na escola perto da sua casa. Né? Então, o transporte escolar não precisa do transporte escolar, gastar verba com isso, porque ele vai estar perto da casa dele. Né? E o trabalho colaborativo em equipe. Eu acho que esse é um grande eixo muito importante que muita gente ainda está patinando, que precisa. O que seria esse trabalho colaborativo? Você precisa de uma equipe que envolve a família, especialista, inclusive, da área da saúde, e professores, principalmente, né? Professores bem qualificados. E aí, como essa qualificação, ele também vai sugerir aqui. E o principal, a clareza na atuação de cada profissional, né? O fono não é pedagogo, o pedagogo não é fono, o pedagogo não é TO, né? Cada um saber o seu papel dentro da escola, né? Então, assim, eu acho que o principal é essa crise de identidade que tem dentro de todos os cursos, né? Quando se mistura dentro de uma comunidade, você não sabe até aonde é o seu limite, até onde você pode ir, e não sabe de fato o que lhe compete. Né? Então, acho que isso é um grande problema dentro da área educacional. Eu trabalho com a formação de professores, principalmente com pedagogo. Essa crise de identidade de qual é o seu papel está muito presente na formação do pedagogo. Né? Então, aqui, você exige um profissional que saiba o que ele tem que fazer. Né? O que o fono faz, o que o TO faz, o que o pedagogo faz, o que o psicólogo faz, o que o psiquiatra faz, cada um tem o seu papel. Então, o serviço de apoio, né, que geralmente é formado desses especialistas também, e planos educacionais individualizados significativos, e aqui tem um diferencial, porque esse é o geral, que são práticas bem-sucedidas, o que dos 4 países, o que na verdade são 6 escolas, o que eles contribuíram para que realmente essa prática fosse bem sucedida. Na Escola da Ponte, eles não utilizam esse plano individualizado, né, um maior, e que é outra estrutura, né, isso é o que a gente vai discutir bem depois. Né. Então, a avaliação da eficiência, então, muda, né, não é a avaliação para promoção, para tirar nota, para ser o melhor, aquela competitividade própria do sistema educacional hoje, né, do individualismo, do liberalismo, neoliberalismo. Então, muda para avaliação aquilo que a pessoa é capaz de fazer. Né? Então, é outro olhar essa avaliação, não é punitiva, é feedback. Né? Então, uma liderança visionária, né, ele colocou assim, bem, né, mas eu quis resgatar como estava no texto. Né? Então, assim, essa liderança é o gestor, né, um gestor que consiga ver além, ver a possibilidade de sua equipe. Né? Não apenas do burocrata. Isso, né? E isso foi uma grande reclamação da equipe. Né? Em alguns momentos, eles deixaram de redigir mesmo, porque a parte burocrática estava atrapalhando o pedagógico. Né? E hoje em dia, a gente sabe, pena que não tem, Thiago não está aqui, sua esposa, o quanto tempo os professores têm perdido só preenchendo o semanário, ou planilha, professor universitário, não sei, na saúde, relatório. Né? Então, o que é efetivamente necessário, que é a prática em sala de aula, se perde por conta da burocracia. Né? Então, assim, isso foi uma grande reclamação. Né? Então, adaptações curriculares e prática instrucionais efetiva. Né? Então, assim, o que eu acho interessante é que tudo que eles reportam, o que a gente precisa para que a aprendizagem seja significativa, é que a escola seja diferente. A escola, do jeito que está, não dá conta de realmente uma educação de qualidade para todos. Né? Ou ela é aquelas tradicionais que a gente conhece bem conteudista, que prima pela tábula rasa, vamos ensinar conteúdo, a criança passa no vestibular e está bom. Né? Então se perde outras coisas. Ou são poucas experiências, no Brasil tem, o Pacheco falou na abertura, né, do Free Pop de Marília. Então, assim, o Brasil tem muitas experiências interessantíssimas, né, de escolas diferenciadas, né, que, assim, isso é uma coisa interessante. São vários métodos de ensino, na verdade, que tem. O que precisa é que a escola seja diferente, saia da visão tradicional. Porque por mais que a gente tenha teorias falando de experiências, que essa escola não dá conta de responder às crianças, principalmente de hoje,
efetivar, né, para que a aprendizagem seja significativa, ainda a escola se mantém conteudista para passar no vestibular, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser repensada, né? Por isso que essas escolas, de certa forma, foram escolhidas, né? Então, eu trouxe outro texto também, porque eu quero depois discutir as escolhas das escolas, né? Que esse também está na página 14, que eu trouxe sobre a noção de inclusão, né? O que é inclusão? Porque hoje todo mundo, é inclusão social, inclusão digital, né? Então, é quase um novo modismo, né? E os documentos também, todo, né, Unesco, Declaração de Salamanca, todos os documentos falam dessa inclusão, mas, poxa, o que é inclusão, né? Então, a noção de inclusão deve-se ao fato de que ela ressoa com ideias de inclusão em um contexto mais amplo, na sociedade e em um mundo onde todos têm um interesse e ninguém é excluído, né? Então, principalmente, que a pessoa não seja excluída, né? Ou seja, o oposto da inclusão é a exclusão. Relaciona-se com a igualdade e a luta contra a exclusão social de grupos marginalizados em larga escala, seja por motivos culturais ou por outro motivo de contexto social. Aplica-se, por exemplo, a grupos étnicos, grupos de crenças diferentes, grupos de gêneros e grupos de desempregado, né? O Brasil está cheio, né? Nenhum mais dá. Então, assim, por que eu quis trazer isso, né? Porque até depois repensei um pouco, né? A escolha das escolas, de certa forma, por que esse projeto, ATA, ele se direcionou a práticas de inclusão bem-sucedida? E na hora de falar de práticas de inclusão bem-sucedida, na maioria cai com a pessoa com deficiência. No texto, ele usa necessidades educativas especiais, mas aqui no Brasil, o pessoal da área da educação especial, a gente tem primado pelo uso de pessoa com deficiência. Por quê? Necessidades educativas especiais todo mundo tem, né? De adaptação, eu preciso de óculos para ler, né? Então, é uma necessidade específica minha. Mas isso não me compromete a aprender a ler como uma pessoa cega, né? Então, uma pessoa cega, ela precisa do braille, né? Ela precisa de leitura. Eu não preciso, eu preciso só de um óculos, né? Então, é diferenciado. Então, tem recursos específicos que algumas pessoas precisam, né? Então, no Brasil, hoje, né, não só no Brasil, em vários lugares da Europa também, tem optado por usar a pessoa com deficiência auditiva, física, intelectual, né? Síndrome de Down, especificar, para saber de qual conduta, né? Porque você precisa de um diagnóstico, de certa forma, para saber o que você vai fazer, né? Senão você não sabe, tá lá, né? Que essas experiências também demonstraram que você precisa do especialista, né? Então, a seleção das escolas participantes. A primeira da Islândia é que ela tinha recebido o prêmio de ouro Helios II. Eu pesquisei esse prêmio, mas voou, né? Eu não trouxe o link, né? Por seu trabalho exemplar na educação inclusiva. O prêmio foi em 1996. Mas, na verdade, a Islândia, que é uma ilha, praticamente numerado de ilhas, ela, desde 1974, que ela já trabalha com essa prática, né, de inclusão, não integração, né, porque há uma certa diferenciação, né? Na integração, a gente usa o modelo, na verdade, de serviços, né? E da inclusão de suporte. Então, a escola tem que se adequar, de certa forma, à pessoa com deficiência. Não a pessoa com deficiência se adequar ao sistema, né? Ela que tem que se adequar. Aqui é outro olhar, né, quando se fala em inclusão. Então, desde 1974, eles já procuram fazer essas práticas de inclusão. 74, né? Então, não é uma coisa nova, né? Então, assim, eu também, quando eu falo em inclusão, eu vou além. Como eu também estudei um pouco história da educação, eu digo que não, eu falo que aqui no Brasil a essência da educação inclusiva é de 1929, com o Manifesto dos Pioneiros, né? Então, é anterior. Porque quando a gente fala uma educação democrática, de qualidade, igualitária para todos, né? Isso está no Manifesto dos Pioneiros de 29. Então, a essência, essa noção de inclusão, ela já está presente no Brasil há muito tempo. Por isso que o Pacheco fala que a gente tem que estudar as nossas coisas do Brasil. Ele tem batido muito. Todos os congressos que eu tenho ido, ele, olha, vocês precisam estudar mais os brasileiros, né? Por que vocês não vão estudar os brasileiros? Porque em 1929 já tinha gente preocupada com o que a gente está tentando fazer hoje, né? Então, mas é isso que eu falo. As escolas anarquistas que teve aqui,
em São Paulo, né? Então, assim, a gente tem muitas experiências interessantes de escola que a gente esquece e vai ver fora, que ele fala que a gente tem a síndrome, ele falou... Do estrangeiro. Ele falou, eu esqueci o nome da síndrome, né, que a gente... vira-lata, é isso mesmo, né? Porque a gente acha que tudo de bom está lá, mas essa foi a ideia de quando veio, na verdade, a escola nova no Brasil, né? Que estava lá, né? O apoio, só o apoio, entendeu? Só o apoio, porque aqui, acho que não sei se você chegou a ler o texto, mas ele fala dessa mudança de mentalidade, né? Do serviço não ser o fundamental na escola, o serviço ele é auxiliar do professor. É uma mudança de mentalidade, não é a pessoa ir lá atender a criança na escola, que é o que está acontecendo ainda hoje. Né? O fono vai fazer terapia na sala de aula, entendeu? Vou fazer atendimento. Até mesmo algumas salas do atendimento educacional especializado, essa é a noção de que vai atender o aluno, é só para o aluno, mas não é essa a visão. Quando você pensa numa escola inclusiva, é educação de qualidade para todos, né? É isso mesmo. É uma doença médica, né? Como se fosse uma clínica. Então, na verdade, é uma mudança realmente de olhar, né? Então, essa escola que desde 1974, aí o que eu coloquei assim, as características, por que foi selecionada essa? É uma escola pública, vários alunos com deficiência e um específico que para a sala, que na verdade ele não fala grupos focais, mas eles trabalharam com grupos focais. Tinha aquele aluno com deficiência, ele era o foco e a interação em torno dele, como que acontecia, né? Então, esse aluno, embora tivesse vários com deficiência, o Cal, ele tem 12 anos e ele não fala que é paralisia cerebral, mas como é a minha área de atuação, eu já sei o diagnóstico de certa forma, que é paralisia cerebral, que tem algumas coisas específicas, né? A Áustria foi o Instituto para a Educação de Docentes, aí assim, como no livro está uma tradução, eu também fui buscar outra, tem vários títulos para a mesma instituição, que é Instituto de Educação Docente e Faculdade Federal de Educação, né, de Viena, e assim, isso também não está no texto, mas eu trouxe, é um instituto que ele forma professores, de certa forma, e aí esses professores fazem estágio, que é aquilo que eu estava falando, escola de aplicação, né, e aí nessa formação, tinham 2 professores que iam ser treinados, que trabalhavam com deficiência auditiva. Então, na verdade, elas foram ficar numa turma com 16 alunos, ouvintes, e 4 com deficiência auditiva, né? Então, assim, essas 2 professoras que elas trabalhavam de forma colaborativa, que assim, as salas são 2, um professor, isso é interessantíssimo de saber, né? O professor regular e o professor especialista. Só que o especialista, ele não é para ficar com o aluno com deficiência. Os 2, coletivamente, são responsáveis pelo andamento da turma inteira. Então, esse aluno não é o meu aluno. Esse aluno é o aluno da sala. Eu sou professora da sala. Dentro desse contexto, né, eu trabalho com todos. A minha responsabilidade é com todos, dos 2 professores. Né, que aqui a nossa prática tem demonstrado o contrário. Quando tem um especialista, o aluno deficiente é do especialista, né? E não é isso. Porque nesse caso, eu acho que o professor colabora com o processo de inclusão em relação aos outros. Porque assim, não sei por que eu trouxe aquela noção de inclusão, é para todos, né? Qualidade, assim, eu tenho uma definição menorzinha, que eu defino educação inclusiva como educação de qualidade para todas as pessoas, independente de idade, de gênero, né, de classe social. Então, educação de qualidade, a gente, isso que eu falo, no Manifesto Pioneiro a gente já encontra a descrição da educação de qualidade, né? Então, assim, tirar o foco, não é? A criança com deficiência, ela é um aluno, um grupo minoritário, é isso, né? Você enterra um grupo minoritário.
O negro é um grupo minoritário, ou maioritário, né? Depende da concepção, né? Então, assim, na verdade, são os excluídos sociais, eles têm direito a uma educação de qualidade, né? Não conteudista, não é enfiar conteúdo para passar no vestibular, né? Outra coisa, né? Cota. Ou cota também, né? Então, e assim, aí dentro desse Instituto de Formação de Professores, um professor, ele era formado dentro dessa, ele chama de uma teoria de desenvolvimento progressista, né? E aí eu fui resgatar aqui que é isso. Na verdade, é uma teoria que é baseado no Janaplan, que é uma teoria de um professor, na verdade, que chama Peter Petersen, e ele criou, na verdade, essa teoria, quando eu olhei assim, ela é um pouco misturada com, parece, a antroposofia, com Frenet, né? Então, na verdade, ele faz uma miscelânea de algumas teorias que vê o aluno de forma individualizada, mas com grande potencial, e trabalha e realmente deu certo, né? Então, uma das pessoas formadas, a base dela era nessa teoria, na teoria Janaplan, que chama, né? E é alemã também. É na Áustria. Eu tinha recortado, mas esqueci de pôr. Portugal, né, quem foi escolhida? Né, Escola da Ponte, né, quando ele fala só pioneira em práticas inclusivas há 25 anos, quando escreveu o texto, né? Então, é a Escola da Ponte. Isso é uma coisa que eu fiquei surpresa, que eu não sabia, que lá em Portugal a única escola diferenciada é a Escola da Ponte, uma em todo o sistema educacional português, né, que está sofrendo isso que eu também vou falar depois, nessas mudanças. E aqui no Brasil a gente tem muitas outras escolas que ou trabalha com modelo, com método Frenet, ou trabalha com antroposofia, da Escola da Ponte, mas assim, as essências, né? Então, assim, isso eu tenho discutido muito até com a Priscila e com o Pacheco, que não tem como você falar Escola da Ponte. Não, a essência é da Escola da Ponte, mas cada uma é única, né? Então, acho que isso era uma coisa que a gente tem que ter claro, né? Que cada escola, você pode ter essências, ideais de uma outra, né? Mas nunca vai ser igual, né? Por isso, Cortar uma etiqueta básica, as grandes coisas, esporte, isso é uma coisa que eu acho que é essencialmente contra isso. Você trazer o método, trazer o conteúdo. Aí não dá, porque as crianças também são únicas, né? E assim, porque a mudança, que é isso que eu falei, a mudança de mentalidade, é você mudar do conteúdo para o potencial do aluno, porque potencial todo mundo tem. Você tem que encontrar estratégia para que esse potencial aflore no aluno, né? Então, aqueles alunos que, de repente, numa escola é o fracassado, ele vai para uma outra, ele é o melhor aluno, né? Falei assim, veja o Einstein, né? A gente tem a teoria da relatividade se ele tivesse ficado na escola só, né? Ele foi expulso da escola, então a escola tem alguma coisa errada. Não forma gênios, né? A gente sabe. Mas tá igual faz tempo, né, amor? Esse que é o problema. Faz tempo que ela tá igual, né? Então, assim, aí também o grupo focal foi um menino de 11 anos, com deficiência intelectual, que é síndrome de Down, e uma menina de 15 anos também com síndrome de Down. A diferença é que esse menino ele já estava na escola há muito mais tempo, foi com 8 anos, então ele tinha uma comunicação melhor com a turma, e essa menina não, ela era uma menina que ela era muito retraída, ela tinha dificuldade de comunicação, né? Então, aí o trabalho foi também direcionado para que ela, né, pudesse se manifestar melhor, comunicar com os outros, né? Interação social. E na Espanha, né, que eu falei, Espanha. Então, na verdade, sim, são específicas, são 3 escolas, né, do sistema educacional catalão, que desde 1984 já trabalha também com essa questão da inclusão, né, da educação escolar inclusiva, e assim, até o sistema educacional catalão foi uma das propulsora mesmo da Declaração de Salamanca, ela também é uma signatária, né? Então, esses ideais, vem todo esse movimento, essas escolas, de certa forma, que já estavam dando certo. A Declaração de Salamanca é que fala da educação especial.
não só a educação de qualidade para todos e, né, também para a pessoa com deficiência. Também, por conta da Escola da Ponte. Né? Eu acho que esse projeto foi um dos também que impulsionou, porque, depois, porque ele é de 98 a 2001, esse, né, específico. Que é estudando prática, 94. Então, essas práticas, elas já vinham antes, que foram fortalecer também, né? Então, assim, as escolas envolvidas eram, o projeto, envolvidas no projeto Universidade Aberta da Catalunha, você está vendo de onde vem a ideia, né? Dentro de um projeto que chamava Em Direção a uma Escola Efetiva para Todos os Alunos. E ela foi promovida, esse projeto, que ele é anterior, na verdade, a esse TA, que é pela da Catalunha, patrocínio da Unesco, né? A Unesco financiava essas 3 escolas, né, da Espanha, antes desse projeto de 98, e ela tinha a supervisão do Dr. Mel Weisskopf, que ele é uma das celebridades dentro da área da educação especial. Tem um livro que chama Educação Inclusiva, um guia para educadores, que é do Steinberg, e o Mel Weisskopf, ele tem acho que uns 2 ou 3 capítulos dentro desse guia, né, que também, que é uma das outras bíblias da educação especial, né. Então, essa é uma pessoa que já está envolvida há muitos anos, com a área específica da pessoa com deficiência, né. Então, são 3 centros educacionais, que eles chamam CEIP, que é o Forte a Sola. Então, eles têm 16% dos alunos matriculados à escola, só que ele não fala quantos alunos são. Eles têm dificuldade de aprendizagem. Mas, nesse caso específico de grupo focal, ele trabalhou com 2 alunos, né, com deficiência de aprendizagem mais forte, assim, né? E o outro é CEIP, Giuseppe Maria Chandri, eu não sei falar espanhol, né? A escola tinha 130 alunos e 4% tinha, ele fala, necessidades educativas especiais, várias ordens, vários tipos, desde aprendizagem, TDAH, e aluno com deficiência intelectual, especificamente síndrome de Down também. E o CCIP, Francisco Aldeia, só que esse eu achei interessante, que eu falei assim, esses já são diferentes dos outros que o grupo focal era com deficiência, que eram a escola, a maioria dos alunos, aí não fala quanto porcentagem, e nem quantos alunos tinham, são de filhos de ciganos, né? Então, por conta deles serem nômades, o problema da aprendizagem dos alunos era decorrente à falta, né? Então, eles faltavam muito, aí não acompanhavam os conteúdos. Isso aqui eu falei, é o único que foge um pouco da deficiência, especificamente de grupo, né? E é uma aluna de 8 anos que o problema dela era a falta, né? Então, ela mais faltava do que ia na escola, né? Então, assim, por que eu quis trazer isso? Porque na outra, que na definição de noção de inclusão, né, no texto é colocado que é para todos, grupos e minoria, mas só que os grupos focais da pesquisa são pessoas com deficiência, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho discutido muito, isso eu particularmente. Porque quando a gente fala de educação inclusiva é para todos, inclusive a pessoa com deficiência. Mas todos os grupos focais, tirando essa única escola da Espanha, né, são todos grupos focais com deficiente, né? Então, assim, de certa forma, porque assim, o que eu tenho estudado muito é essa noção de educação inclusiva associada à educação especial. Então, a literatura está promovendo isso, de certa forma, porque quando fala de educação inclusiva, direciona. E por mais que fale que o conceito deve ser amplo, acaba caindo na educação especial. Uhum. Então, educação inclusiva é amplo, mas eu vou pesquisar só os alunos que o grupo focal, é isso que eu achei interessante, assim, porque assim, essa é uma discussão que eu tenho visto, porque quando eu também trabalho com construção de conceito, de concepção, como eu trabalho um pouco com a abordagem vigotskiana e de análise do discurso, então, assim, como um conceito, ele vai mudando ao longo do tempo.
E como que ele vai se construindo? A caneta não surgiu do nada como caneta. Para ela ter o nome de caneta, tem uma história em cima do processo de formação para ela chegar ao nome de caneta. Então, a educação inclusiva também. Então, ela tem um processo. Então, assim, a minha preocupação é que só se veja, foca a educação inclusiva na educação especial. Educação especial, a gente vai ver aqui, é um suporte. Ela é o especialista que pode ajudar para que a educação inclusiva aconteça. É um recurso necessário, mas ele não é o essencial. O essencial é a educação de qualidade. Né? O especialista vai ajudar nessa educação de qualidade. Né? Para todos. Né? Aí é outro olhar. Mas se você carrega para a educação especial, você tira o foco da educação de todos para a educação de um grupo. Né? O meu grupo de estudo é o grupo da pessoa com deficiência. Eu estudo. Mas eu também acredito que eu acho que a educação de qualidade é para todos. Então, são todos os grupos. Doente mental, né? Não deixa de ser. Ele também precisa de educação de qualidade. Né? Cigano, o único que sai um pouco... E índio, nossa, como? Então, assim, a minha preocupação é essa construção está cada vez mais forte na literatura, tudo que eu tenho lido acaba indo. Alguns pesquisadores da área da educação especial têm claro, falou assim, olha, é um grupo minoritário, mas o grupo que eu trabalho é o grupo do deficiente, né? Mas, assim, só que as políticas estão ficando em torno disso. Então, você tira o foco, a verba vai para uma coisa, não vai para fortalecer o sistema educacional. Né? Então, assim, é uma coisa que eu estou construindo também, que eu fico preocupada. Na verdade, é mais uma inquietação minha. Né? Algumas pessoas não tem inquietação, tem uns que só produzem recursos, e quer mais que fique do jeito que está. Mas a minha preocupação é a educação de qualidade para todos, inclusive esse grupo específico que eu estudo. Né? Mas eu acho que tem que ser um olhar bem mais amplo, a política tem que ser mais ampla. Né? Que, de certa forma, se você ver o relato da Escola da Ponte, desses aqui, vocês vão ver que é diferente. Né? Um outro olhar, é para todos. Mas a verba tem que vir. Não é ele estar na escola e cortar a verba. Né? Porque no Brasil reduziu a verba da educação especial. A verba que ia para... e tirou a verba. Para economizar. É outra política. Só que essa verba não vai... Não vai para normal. E aqui o interessante é que para que a criança vá para a sala de aula, depois que a gente chegar no capítulo 2, tem uma preparação, um ano de preparação entre pai, família, escola e especialista. Um ano antes dessa criança chegar na sala de aula. Aqui não, a criança está antes do professor. Nem contratou o professor, a criança já está dentro da sala. Né? Então tem muita coisa aqui que a gente pode melhorar. Né? Mas assim, são experiências. A criança fica perdida e o professor também. Né? E você não pode culpar o professor. Você não foi formado. E aí estabelece o caos. Porque se a criança não sabe que está fazendo direito, o professor também não. Você lembra lá, um bem-sucedido. Cada profissional sabe o seu papel, o que ele tem que fazer nesse todo. Se você não sabe, os professores foram preparados, né? Eles tiveram formação. Né? Eles eram professores já da sala, mas eles passaram por formação específica. Todos. Que acolheu o aluno. E tem mais, o professor tinha que aceitar. Não era obrigado. Né? É diferente. Tinha opção. De escolha. De aceitar ou não. Então, assim, isso assim, o que a gente está... Pode. Mas, assim, assim, muda um pouco o olhar, né? Você vê que há uma preparação para a comunidade. Por isso que eu falo assim, é prática bem sucedida. Né? Porque fracasso a gente tem de monte. Então, vamos espelhar nos bem-sucedidos para que a nossa prática seja diferente. Né? Mas precisa de uma escola diferente. Uma inclusão dentro dos essenciais de educação pública, de qualidade, tem que mudar o olhar. Né? Então, assim, esse trabalho especificamente, né, aquilo que eu falei, são práticas bem-sucedidas que eles investigam para, de certa forma, falar, olha, deu certo assim, né? Vamos pegar um pouquinho de exemplo, né? Então, é um projeto mesmo, né? Ele tem característica de projeto de pesquisa e que resultado do projeto foi o guia, que é o 3º capítulo. Então, a coleta de dados, eles utilizaram 3 formas, né, que é a observação em sala de aula. Para isso, eles utilizaram um protocolo de observação semi-estruturado com elementos comuns. Quem tem aí, deixa eu baixar aqui, porque daí ninguém precisa abrir o livro. Vamos ver aqui, que aí dá para ler.
Ver se eu cheguei. Página 15 aqui. Então, eu peguei o que eles colocou de grupo. Você quer ler, Adriana? Quer ler? Dá? Observação de sala de aula. Para as observações e as gravações de vídeo, as escolas escolheram... Pode ver só aqui, ó, o que era comum, na verdade, assim, a forma de gravação, gravaram, né? Mas tinham alguns tópicos específicos nessa observação, porque a observação não era só ir lá e anotar. Então, era direcionado, por isso que tinha um protocolo. Então, dentro desse protocolo, esses eram os itens que eles elegeram para ser observado na sala de aula. Dá para ler ou tiro o azulzinho? Agrupamento de alunos reunidos na turma, em pequenos grupos, ou áreas, ou conteúdo temático sendo estudado. Avaliação das atividades dos professores, interação formal entre o professor e os alunos e entre os próprios alunos. Interação informal entre o professor e os alunos e os próprios alunos. Então, esses foram os itens que eles elegeram comum para estudar nas 6 escolas, né, no protocolo de observação. Né, porque aí cada país tinha sua equipe responsável para fazer essa coleta de dados. Né, e esses foram os itens comuns às 6 escolas. Então, eles fizeram análise documental, e para montar esse protocolo também foi a partir desses documentos também, né, os oficiais, né, de cada país, os planos de ensino, os horários, os registros individuais dos alunos, os registros de aulas, anotações sobre o ensino, planilhas, material curricular, programas de adequação curricular, relatório de avaliação, relatório sobre serviços de apoio. Então, esses são alguns que eles citam, fora aí vocês vão ver um montante, imaginem, 3 escolas, 98, 99, 2000. 3 anos de coleta de dados, em 6 escolas, diariamente, porque, pelo que eu entendi, eles não fizeram recortes, essas foram a planilha e eles iam observar todos os dias. Né? E entrevista ainda, quem já trabalhou com entrevista sabe que não é fácil. Eles tinham um roteiro de entrevista baseado nesses documentos, com perguntas abertas, cada entrevista durou em média 45 minutos, aí depois essas dá o quê? Umas 5 horas de transcrição, 45 minutos. Né? É material. Aí depois de transcrito foi codificada, classificada, identificaram padrões significativos. Ele não cita como foram essas formas, mas eu penso, como o Bardan, Laurence Bardan, geralmente que usa quando você faz análise de conteúdo, né? É um dos citados, eu penso que eles usaram isso, porque codificação, classificação, identificação, está tudo dentro do Bardan, né, que é um português que criou algumas metodologias de pesquisa. Faz um manualzinho também. E estudo de caso, né? Cadê? Estou no lugar errado. Aí. Né? E estudo de caso, que são as escolas, né? Então, vocês viram, não vai lá na escola só olhar e pronto. Eles foram, né, com protocolos cientificamente elaborados, então teve todo um cuidado, na verdade, para que eles conseguissem captar essas práticas bem-sucedidas, né? Então, na Islândia, a escola foi a escola Lundarskóli, acho que é isso, né? E aí eu trouxe, na verdade, o site da escola. Só que como é alemão, né? Alguém aqui entende? Né? Eu sei. E eu olho também. Então, assim, eu sempre passo um pouquinho. Então, eu passo no meu Google Tradutor aqui, aí dá para ver algumas coisas da escola um pouco, né? Eu trouxe mais para ter uma noção, né? O espaço físico, né? Cá. Tá vendo? Aí vocês vão nas nossas escolinhas, ó, o que eles têm, tem xadrez, tem uma série de outras
principalmente atividades extracurriculares. E lembram, essa daqui é aquela que trabalha com aquele plano... Não é o Japão, não. Né? Mas eles também trabalham com métodos... Vamos ver se entra aqui a casa. Então, mas vai estar. Quando alguém quiser sapiar, quem domina o alemão... Nós estamos investindo na nossa, né, amor? Daqui a uns anos, quem sabe ela não sabe alemão. Ela traduz. Diz ela o que quer fazer, né? Então, aqui alguns dados, né? Isso porque está traduzido, imagina se não está. Então, na verdade, eu trouxe mais isso, porque assim, a gente fica com aquela ideia, como que é a escola, né? Pelo menos o espaço físico, né? E esse você vê que é um belo do espaço físico. Então, quem quiser depois dar uma olhada, ler, né? Eu dei uma olhadinha na escola um pouco até para conhecer, né? Na Áustria foi aquela Faculdade Federal da Educação em Viena, eu também, só que essa assim, é muito difícil de conseguir entrar, né, na página mesmo, né? Também um alemão, bem alemão mesmo, né? Que o que eles têm eles têm todo, é muito interessante que assim, você vê que ensino, educação infantil, fundamental, o médio, né, e o universitário. Então, porque esses professores que foram formados para atuar na sala, eram formados na escola. Por isso que eu falei assim, é como se fosse uma escola de aplicação. Então, aquilo que talvez seja a proposta lá de Linz, né? Então, na verdade, onde que o pessoal faz o estágio? Nessa escola deles de aplicação, que tem desde a educação infantil. Fala da proposta de Linz. Que pode ser... Então, é isso que eu pedi para o Adriano falar, mas agora que você está no meio, talvez possa ser uma coisa, que há uma proposta do COPIT de montar uma escola superior alternativa. Aberta, né? Hoje à tarde. Eu vou te picar um, mas vou. Olha, eu me convido. Não, eu me convidei. Eu ligo por ela. Você não quer vir? Não, eu vou e vou chamar mais gente. Então, ela me ligou, não sabia isso pela hora. Vou avisar lá na reunião. Quem quiser ir, hoje às 3 horas lá em Linz. Eu vou mostrar aqui uma escola aberta, popular. Tudo é qual sei. Na verdade, vai trabalhar em tudo isso. Quem sabe a gente consegue falar, olha, a melhor forma de formar vou trabalhar com pedagogia, trabalhar em escola aberta. É uma proposta interessante. Interessantíssimo. Quero saber mais. Né? Então, aí essa que eu trouxe, que é essa faculdade, na verdade, assim, até tem experiência também, que é que eu falei assim, que uma pena que aqui em Marília não tem. Mas lá, a Federal de Pernambuco, eles têm uma escola de aplicação, e essa escola de aplicação foi a que saiu melhor nos exames. E a escola não é conteudista, é uma escola diferente, trabalha com métodos alternativos, né? Então, assim, o foco não é o vestibular, não são os exames, avaliações externas. Essas escolas têm provado porque a aprendizagem se torna significativa, né? É uma experiência que vale a pena. Eu falei assim, acho que uma das coisas muito interessantes do congresso, esse que eu fui último em Portugal, foi ter ido para a Escola da Ponte, né? Porque assim, às vezes eu acho que a academia não está dando conta da necessidade real, né, da comunidade, né? E lá eu tive a oportunidade de sair de dentro da academia para ir ver uma escola que funciona, que é única, né? Então isso é uma coisa também de se pensar, né? Por que ela é única, né? Depois daqui a 3 capítulos nós vamos conversar isso também, que assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que conversar também, né? Então aí eu trouxe, né, também a Escola da Ponte, que é outra escola, né, que foi estudada, também trouxe agora, depois de algum tempo que não estava até dezembro, você não conseguia acessar o site, que ele estava, né? Então eu trouxe para mostrar que ele já está funcionando, né? Eu presenciei tudo. Aqui a escola que você perguntou, porque eu vou mostrar um vídeo da escola no YouTube, que não é esse prédio, eu fui nesse prédio já, né? Que é esse é o novo. Acho que
Vamos ver se tem fotinho, né? A escola. Então, assim, é muito interessante a autonomia que esses alunos têm, né? Aqui falando um pouco, tarará, forma de escola. Os alunos da escola são 108 alunos, olha que delícia. Tá vendo? Mudou, né? Vila das Aves, mais, né? Não, é mais? Não, porque a Vila das Aves, o vídeo que eu trouxe é da escola antiga, né? Mas esse agora já tem também na página no Face, eu também sou uma das pessoas que associei. E é interessante essa página do Face, que quem mantém são os pais. Então aí você vê a discussão dos pais sobre a escola, é muito interessante. Acho que é uma coisa que vale a pena estudar mesmo. Assim, as organizações, documentos, concursos, as visitas, agora já, pelo que eu entendi, vão ver se ela ainda está fechada. Ah, tá. Então ainda continua mesmo com e-mail, em construção, que aí você manda e por um tempo ficou 2 anos fechado para visitação, né? Então não sei se já está aberto. Então, voltando aqui. Aí eu trouxe, não sei se vocês vão querer ver todos os vídeos ou se eu elejo um deles ou não, né? Pode ser? Porque a gente não tem pressa ou tem? Coração, só para eu... Tá, então acho que dá tempo sim, né? Porque eu trouxe um maior, né? Que na verdade é mais os pais um pouco falando da experiência com a escola, mas isso quando era no prédio antigo, tá? E depois umas duas que o Pacheco introduz, né? E nesse aqui tem o depoimento de crianças com deficiência, porque como o estudo é foco, as pessoas com síndrome de Down. Tá. Então antes de começar, eu dou uma parada.